Minha fortuna é te amar. Resumo do capítulo 19. Segunda-feira, 2 de janeiro de 2024. Adriano conta para Tânia que ele nunca quis se casar com Natália por amor e que seu plano inicial era largá-la depois de um ano de casamento. Porém, seus planos foram frustrados devido a Natália ficar grávida de Andréia e depois de Regina, o que fez com que ele ficasse e as visse crescer. A víbora diz que Natália não o amava tanto assim, já que foi se consolar com Mário. E confessa para Adriano o motivo do seu ódio pelo irmão. Ela diz que é devido aos seus pais nunca terem ligado para ela e que só se importavam com Mário. Ela acrescenta que gostaria que os pais estivessem vivos para verem onde o filho querido foi parar. Antes de sair, Andréia fica admirando seu anel de noivado e tirando fotos e mais fotos. Dona Margot vai visitar Soledade na pensão e aproveita para se juntar aos netos para fazer um lanchinho. Olga aproveita a situação e decide se juntar aos Ramírez, mas a senhora diz que quer conversar com os netos em particular e pede que a falsa se retire. Olga se levanta cheia de ódio e é arrastada dali por Soledade. Assim que saem, Margot começa a alertar os netos e diz que acha Olga muito falsa. João Gabriel discorda e diz que Olga é gente boa. Ela continua a falar e rasga elogios para Natália, dizendo que apesar da vida ter lhe dado uma rasteira, a moça não perdeu a compostura. Andréia vai visitar a mãe e se surpreende com um muro no meio da sala. Natália explica que foi ideia de Vicente. Ela aproveita e pede para conversarem tranquilamente. No salão, Sol diz a Olga que Margot não gosta dela, porque sempre ficou dando em cima de Vicente. E Olga afirma que sua atitude está mais que certa, pois o homem como ele precisa de uma mulher. A dona do salão diz que Vicente nunca irá cair na dela e ela diz que vai ensiná-lo a amá-la. Ao ver uma revista, Olga imagina que Vicente, Benjamin e ela estão juntos na capa, curtindo um parque aquático. Andréia mostra o anel de noivado para a mãe, que não demonstra nem um pouco de alegria. As duas discordam e Andréia pede para que a mãe esteja pelo menos na cerimônia. Natália percebe que não vai conseguir que a filha mude de opinião. Margot vai ao cemitério visitar o túmulo de Lúcia e se lembra de quando assistiu a um dos jogos de Benjamin junto com Lúcia e lhe contou que o médico havia dito que ela estava muito doente e confessou seu medo de morrer. Lúcia diz que cuidará de Vicente e Benja, caso ela não pudesse. Nesse momento Benjamin se juntou a elas e um beija-flor se aproximou de Lúcia e ficou rodando o ar e os três admiram o pássaro. Ainda no cemitério, Margot pergunta de onde irá tirar forças para cuidar dos netos e do bisneto. E o mesmo beija-flor se aproxima do túmulo. José traz Benjamin da escola para o trabalho de Vicente, para que o garoto visse o pai. O menino aponta para o porta-retrato com a foto da mãe dando-lhe um beijo e chora. Vicente abraça o filho e o consola. Natália conversa com Regina e Teresa, e conta da visita de Andréia dizendo não ter outro remédio a não ser aceitar o casamento da filha com Omar. Olga aparece no trabalho de Vicente e ao notar Benjamin ali, se aproxima e pede que o garoto lhe dê um beijo. Ela o intimida e o menino finge beijá-la. Depois ela mostra a revista do parque aquático e sugere que Vicente, Benjamin e ela visitem o local para que o menino se divirta. Vicente diz que vai pensar. Margot encontra Natália fora da casa tirando as medidas da casa com os passos. E ela conta para a senhora que ali cabe perfeitamente 5 mesas para improvisar um restaurante. A velhinha diz que irá se encarregar de que seu neto não atrapalhe. Nessa hora, o beija-flor rodeia Natália e Margot olha para cima e diz concordar. Natália fica sem compreender. Mas, claramente foi uma mensagem de Lúcia. Elias chega espumando de raiva junto com Salma no apartamento do filho, pois ele descobriu que o jovem gastou uma alta quantia para comprar um anel e exige uma explicação. Andréia chega e se depara com o Aue. Salma vai em direção à nora nada querida e lhe arranca o anel de noivado e diz se sentir decepcionada pela mentira contada pelo casal. E diz que Andréia não está à altura de seu chuchu. Vicente observa a revista que Olga deixou, e dessa vez quem se imagina na piscina com Benjamin é ele, só que acompanhados de Natália.
A mocinha chega na loja e Benjamin corre para abraçá-la, ficando feliz em vê-la. Ela pede para Vicente que lhe empreste o carro, para levar a encomenda do clube e não gastar com o táxi. Ele não permite que ninguém dirija seu carro e sugere levá-la. Ela diz que Regina ficará em casa e cuidará de Benjamin. Elias humilha o filho e diz que sem sequer pôde comprar o anel de noivado com o próprio dinheiro. Omar tenta retrucar e leva um tapa da mãe, que manda que ele não interrompa o pai. Ele segura o filho e aponta para André, ofendendo-a e dizendo que ela está usando Omar se livrar da pobreza na qual se encontra. E exige que o filho a expulse imediatamente. O jovem casal fica sem ação enquanto Elias e Salma se retiram. Em sua sessão com Teresa, Margot pergunta como vai ficar a situação com as duas famílias. Teresa tira 3 cartas que representam Vicente, Natália e a casa dividida. Então a velhinha pergunta se os dois vão se acertar e o baralho afirma que sim, as duas, então se tranquilizam. A senhora também aproveita e pergunta se pode haver uma relação amorosa entre Vicente e Natália. Andréia reclama da falta de coragem de Omar em defender a relação dos dois e não ter sequer enfrentado os pais. Ele tenta se explicar, mas ela decide sair do apartamento e não prejudicar o rapaz. Teresa não acredita que Natália queira alguém e muito menos com Vicente, acrescenta ao dizer para Margot que não quis ofender. Margot diz ser grata pela sinceridade de Teresa, pede desculpas e dá uma patada dizendo que perguntou para os anjos e não para ela. Então, Teresa tira a carta que significa romance e Margot entende que Lúcia enviou Natália. E Teresa fica surpresa que tem alguém no caminho da filha. Olga comemora com Soledade que finalmente concretizar seu plano, e irá conseguir agarrar Vicente no passeio que farão para o parque aquático. Sol ri, ao ver a prima achando que vai ficar sozinha no passeio com o bonitão. Mas, Olga sabe que ele levará todo o bonde. Soledade lembra a Olga que ela não é da família Ramírez para ser convidada para o passeio. Olga jura que um dia ela vai ser convidada pelo próprio Vicente. Sol comenta que será difícil já que nem Benjamin e nem Dona Margot gostam dela. E ela deixa escapar que não se preocupa com Benjamin, pois o mantém bem controlado. Sol estranha e ela disfarça dizendo que estão passando muito tempo juntos. Natália fica feliz com o pagamento da encomenda e comemora com Vicente, que a abraça e a parabeniza pelo primeiro dinheiro conseguido por seu próprio esforço. Fernando os encontra e Natália os apresenta. Vicente elogia as sobremesas preparadas por Natália e Fernanda aproveita para convidar a amiga para se juntar a ela no clube, pois tem algo para contar. Margot conta para Teresa sobre o beija-flor que apareceu no cemitério e lembrou que quando falou com Natália o mesmo apareceu de novo e ficou voando próximo a ela. Seria esse um sinal de que Lúcia a enviou? Teresa fica apreensiva com a pressa de Margot para juntar o casal, porém ela mesma vai cuidar de tudo para deixar os netos bem encaminhados antes de falecer. Fernanda e Natália entram conversando na cafeteria e Vicente entra logo atrás delas, mas é lembrado por um funcionário de que os motoristas devem esperar os patrões no estacionamento. Vicente diz ter um recado para sua patroa, aguentando a humilhação de um mero capacho. Vicente avisa que precisa voltar para a loja, então Natália é obrigada a ir para não perder a carona. Fernanda se oferece para levá-la mais tarde, mas Natália insiste para Vicente ficar, porém ele insiste em ir embora daquele lugar logo e sai às pressas. Regina organiza um protesto com José e Benjamin. Eles querem derrubar o muro de Berlim a qualquer custo. Cláudio é convidado para uma entrevista por Regina e se junta às crianças em prol do derrubamento do muro. Eles começam a gritar protestando a favor da derrubada do muro. Logo em seguida Andréia volta para casa e vê aquela confusão no local. Regina percebe sua tristeza e a abraça. Elias conta para Salma que o porteiro do prédio viu Andréia saindo com bagagens. Mas conta que tem receio de que o filho ainda se queise escondido. Salma logo expulsa todas as energias ruins que seu marido atraiu. Elias comenta que pretende oferecer dinheiro para Natália manter a filha longe de Omar. Salma diz que Natália jamais aceitaria isso e insiste em ter uma conversa com ela.
Fernanda fica encantada com a sobremesa que Natália fez. E logo depois, ela conta para a amiga revela que viu Gustavo beijando outra mulher. Constanza aparece no clube e se junta a elas querendo saber sobre o que estavam falando. Regina leva a irmã para o quarto e tenta animá-la. Andréia conta que não vai aceitar Omar deixá-la ser humilhada pelos pais dele. Natália fala sobre seus negócios com sobremesas para a irmã. Constanza diz que acha ótimo ela usar o que aprendeu na faculdade desde que não fracasse igual ao seu casamento. Natália, irritada, se levanta, pronta para sair. Constanza manda Fernanda ter cuidado, dizendo que o bairro da sua irmã é um pouco perigoso. Constanza ri, enquanto elas saem. Teresa se alegra ao rever Andréia em casa. Cláudio vê que a menina retornou para casa e agora quer saber onde ele e Teresa vão dormir. Teresa se irrita e diz se precisar, eles dormem até no chão. William diz estar cuidando do investimento dele, porém Constanza fala que ainda precisa de uns dias para conseguir o dinheiro necessário. William perde a paciência e agarra. Constanza eufórica fala que é crime que ele está cometendo e William a manda denunciar já citando o escândalo que ela vai precisar enfrentar se a sociedade inteira ficar sabendo sobre o romance entre eles. Constanza fica nervosa e sem refutar, apenas o vê saindo. Adriano insiste que é necessário atrair mais ricaços e oferece uma massagem para relaxar Verônica. Logo ela percebe que ele está com segundas intenções e inventa uma dor de cabeça para evitar seus avanços. Adriano diz que vai sair, deixando-a a sós. Regina aparece contando para a mãe que Andréia voltou para casa. Olga recebe uma ligação achando que é Tânia e conta que devolveu a Natália o tapa que a parceira contra a mocinha recebeu aquele dia no meio da rua. No entanto, para seu azar, quem estava no telefone era a Verônica. Olga passa a não entender com quem está falando. Verônica não conta quem é e finge ser a loira que passou o número. Olga debocha da quantidade de inimigas de Natália. Verônica orienta Olga a tramar contra as filhas de Natália, Regina e Andréia.